Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que esteja tudo certo por aí. Hoje é mais uma das minhas resenhas, mas hoje é uma resenha que eu revisito um vídeo antigo que eu tinha feito, né? Que foi um livro completamente diferente do que eu já tinha lido, né? Super hypado, daqueles assim que, meu Deus do céu, né? Todo mundo leu e falou um monte de coisa e fez uma choradeira na frente da câmera, né? Aquele negócio todo. Eu mesmo fiz na época, né? Mas eu tinha um som muito ruim, e aí eu resolvi revisitar um pouco esse conteúdo, porque eu acho que, né, faltou informações. Assim como eu fiz no vídeo dos Pilares da Terra, que eu vou deixar o link aqui também, eu resolvi trazer revisitar esse conteúdo, porque eu acho interessante trazer, até porque tem mais informações para trazer. Então fazer tudo de novo, né? Fazer tudo do jeito que tem que ser, do jeito que eu acho que tem que ser, né? Porque a gente vai melhorando o som, melhorando as coisas todas, né? Então é necessário fazer novos conteúdos. Portanto, se inscreva no canal, dê o joinha, compartilhe, né, deixe seu comentário e vamos à resenha de hoje. Você sabe que eu adoro fazer esse tipo de conteúdo, né? Fico aqui falando, é sensacional, né? Não dá para dar microfone para mim porque, né? Enfim. Mas hoje eu trago a resenha desse livro aqui, ó, Flores para Algernon. Ah, nossa senhora, agora o Rodrigo vai chorar na frente. Não vou chorar. A questão não é essa. Eu só achei que faltou muitas informações, apesar de ser um livro curto. Eu acho que faltou muita coisa, porque ele diz muita coisa, né? Ele diz muita coisa. Ele foi escrito pelo Daniel Keyes, que nasceu no Brooklyn, Nova York, e ele foi publicado a primeira vez em 1966. Tá? O Daniel Keyes escreveu 8 livros durante a sua vida, e o mais famoso foi esse aqui. Tá? Ele nasceu em 1927 e faleceu em 2014. A minha cola está aqui embaixo, né? Vocês sabem disso, né? Não tem como fugir disso, certo? Muito bem. Sobre o que fala Flores para Algernon? A gente conhece aqui a história do nosso amigo Charlie Gordon, que é um homem que tem uma deficiência mental, né? Ele é, como eu disse no primeiro vídeo, simplório, para não dizer outra coisa, né? E ele tem dificuldade de aprendizado, aquela história toda, e ele percebe dentro da sua realidade que ele tem essa dificuldade, né? Ele percebe que isso é uma coisa e que para ele existe, e que ele sabe que ele é assim, mas que na teoria ele não tem o que fazer. E através dessa concepção de que ele pode, surge para ele uma oportunidade de fazer uma cirurgia para ele mudar isso, ele aceita participar desse experimento. Então o Flores para Algernon acompanha esse processo, que é os relatórios de progresso do Charlie. Ele pega aqui os relatórios, eu falo no início aqui que ele pega aqui, escreve o relatório de progresso, no início aqui, ó, março, ele escreve com 2 S, por exemplo, sabe? E progresso ele escreve com S só. Então, para quem começa a ler o livro, sabe, ele te dá um soco no estômago, porque a gente não está acostumado a ler com erros de português. Então, pense comigo o seguinte: Dr. Strauss diz que eu deveria escrever o que eu penso e me lembra de tudo que acontece de agora em diante. Eu botei aqui do jeito que está escrito, tá? Olhem a quantidade aqui, eu vou deixar mais tempo para vocês perceberem em 2 linhas a quantidade de erros de português que tem aqui, sabe? E a quantidade de situações que vão acontecendo aqui, o quanto isso é difícil para a gente. Para quem está lendo, para quem começa a ler o livro. É proposital? Por quê? Porque o Charlie não tem essa capacidade de escrita. Ele não sabe escrever, ele não tem o conhecimento. E isso quando tu traz para o teu dia a dia, que tu lê tanto durante o dia, mas às vezes tu não consegue perceber que o quanto esse conhecimento é importante para ti, tu nem percebe o quanto ele é difícil para quem não sabe, né? Porque daí tu começa a ver o abismo que se cria, vou botar o livro aqui embaixo, começa a ver o abismo que se cria entre as pessoas que têm o conhecimento e quem não tem, e aí as coisas vão e aí tu começa a ver a vida do Charlie de cima, porque ele vai te mostrando tudo isso que vai acontecendo, os relatórios de progresso vão acontecendo à medida que ele vai fazendo o tratamento, aquela coisa toda e tal, sabe? E de um ápice ao outro, o que acontece quando ele não tem a cirurgia, quando ele faz a cirurgia e depois quando ele não tem mais a cirurgia, sabe? Todo o processo, a forma como a coisa toda vai acontecendo. É um livro previsível, tu sabe o que vai acontecer, porque é um drama, né? Então tu já consegue saber exatamente como ele começa, sabe, e como ele vai terminar. Não é difícil perceber isso, sabe? Pelo menos para mim não foi.
mas é a maneira como ele vai falando e a percepção do personagem, das pessoas que estão na volta dele. Porque o Charlie trabalha numa padaria, e aí dentro dessa padaria os caras fazem bullying com ele direto. Para ele, quando ele é simplório, ele entende aquilo como uma brincadeira, são os meus amigos, é a forma que os meus amigos se relacionam comigo. Quando ele fica inteligente, ele percebe o que os caras estão fazendo. It's 5 o'clock, Charlie. Forgot what you have to do? Finish it at 4. Come on, Charlie, think. You were gonna take something home. For a minute there, Charlie, you had me worried. I mean, you're always thinking such deep thoughts. How are you gonna remember a little thing like your landlady's birthday? Yeah. Miss Apple's gonna be real happy, and thanks for making me remember it, Jim. Well, what are pals for, Charlie? Give me the broom. Me and the boys will help you clean up. Right, fellas? Right! Come on, Charlie. Hey, Kid. What gives? We filled his pail with raw dough this morning, full of yeast. Come on! He got big. He got big. E aí aquilo simplesmente some, sabe? Aí vem o relacionamento dos pais, sabe? O relacionamento com a mãe, essas coisas. Quando essas coisas vão acontecendo, e aí tu começa a ter consciência do que acontece na tua volta, tu começa a ter uma noção das coisas. E aí tem aquela frase, que obviamente não está no livro, mas é aquela história assim, consciência não dá marcha ré. Uma vez que tu adquire essa consciência, uma vez que tu tem noção do que está acontecendo na tua volta, tu percebe que tu não consegue dar marcha ré, porque tu está consciente do que está acontecendo na tua volta. E aí tu não consegue mais voltar atrás. Tu não consegue mais deixar de perceber o teu mundo. E é isso que acontece com o Charlie. Só que ele vai a níveis, né? Ele vai muito além. E o comparativo que ele faz com o Algernon, que eu não vou dizer o que é, você tem que ler. Leiam, né? Mas é impressionante o que o livro consegue fazer, sabe? Eu realmente me emocionei no livro, sim. Porque tu te coloca no lugar do personagem, sabe? Eu cheguei a chorar no livro porque tem um determinado momento, uma situação que acontece, que são as pequenas coisas, sabe? Aquelas pequenas coisas que todo mundo passa por isso, sabe? Mas quando tu enxerga alguém que é fragilizado, o quanto aquilo é difícil, sabe? E o Daniel quis traça essa teia toda e começa a te colocar dessa forma, e tudo que ele vai colocando dentro dessa situação, a maneira como ele vai dissertando o personagem, a forma como ele vai dissertando as pessoas que estão na volta dele, a maneira como ele vai linkando todo mundo depois, é muito bom mesmo. É um livro, para mim, foi sensacional, sabe? Obviamente a edição da Aleph ajuda bastante, sabe? A diagramação é muito bonita, sabe? Ó, ela realmente é uma diagramação muito diferente, justamente por ela ser assim, né, como o Charlie narrando. Eu fiz algumas marcações, e a capa dura e a foto aqui muito bonita, muito bem feita, a arte é muito bonita. Então pro livro eu dou nota 4, porque apesar de ser um livro que eu gostei bastante, tem outros, né, o meu nível de atuação, de notas é esse aí mesmo. O livro tem 284 páginas, e eu recomendo todo mundo que leiam o livro, sabe, sem o hype, tá? É mais ou menos o que eu costumo dizer quando tu vai olhar um filme, sabe? Tire as suas conclusões. Esqueçam os que os booktubers estão falando, sabe? Não vão pelo hype. Vão para encontrar uma história. É fácil tu não gostar de Flores para Algernon. É fácil não gostar do livro, sabe? É muito fácil. Tu chegar ali e tu não te relacionar com a história do Charlie. Não é difícil. Porque tem alguns momentos que tu vai ficar dúbio. Tem alguns momentos que tu vai detestar o Charlie. É normal isso, sabe? Mas leiam o livro sem julgamento, certo? Então aqui está a minha situação do livro Flores para Algernon. O que faltou no outro vídeo foram a questão das adaptações. O filme Flores para Algernon tem duas adaptações famosas, vamos dizer assim. A primeira, que é desse cartaz aqui, que estreou em 1968. Tá? Ela é baseada na série televisiva
The Two Worlds of Charlie Gordon, que foi dividida em episódios, e ela tem exatamente o mesmo ator, que é o Cliff Robertson. Ele comprou os direitos da série e contratou um roteirista do bolso dele e juntou tudo numa situação só. O Cliff Robertson já tinha interpretado o Charlie Gordon na série e resolveu trazer para o filme aquela situação, né? Ele deu uma sobrevida ao personagem dele e trouxe para o filme. Tanto é que ele ganhou o Oscar em 68, justamente em função da interpretação dele. Pegou todos os episódios, porque estava na CBS essa série, comprou os episódios, juntou num filme, lançou o filme, que estreou como Charlie, não relacionou com Algernon, não fez nada, só usou, porque é um conto, na verdade, né? Eles chamavam de conto na época, né? O Flores para Algernon. E juntou tudo numa situação só, e aí lançou o filme, que foi super bem recepcionado, teve uma crítica excelente, enfim, foi super bem de bilheteria o filme. Não olhei esse aqui, na verdade eu não olhei nenhum dos dois ainda, porque eu nem sabia que tinha filme com relação a isso aqui, porque um filme tão bom, e o outro filme tem atores mais conhecidos, sabe? Não sabia que o Cliff Robertson tinha feito esse filme aqui também. Ele é um ator que eu já tinha visto outras coisas, mas em função do Flores para Algernon, não sabia dele também. Até porque não tem como saber de tudo, né? Mas enfim. Então até vou procurar esse filme aqui para olhar depois então e ver como é que ficou o trabalho dele. A segunda adaptação, que ela é mais recente, foi lançada em 2000 e ela tem no elenco principal, fazendo então o Charlie, o ator Matthew Modine, que vocês já viram em outras adaptações, em outros filmes e tal. E ela foi rodada em Toronto e ela tem no elenco, então, além do Matthew Modine, a Kelly Williams como Alice e o Ron Rifkin como o Dr. Jonah Strauss. Essa aqui eu acho que vai ser mais fácil de encontrar. Você deve encontrar no YouTube, deve encontrar para baixar em algum lugar, enfim, uns torrent da vida vocês conseguem encontrar. Mas são aquelas produções de baixo orçamento, tá? Eu vou procurar também para olhar, porque não achei elas ainda para olhar, na verdade não procurei também muito para olhar, mas eu acho que é interessante até para saber se as adaptações deram continuidade à história do Charlie. Porque o final dele é muito bom, da forma como ele acontece, e eu fico com um pouco de receio. Se fosse nos dias de hoje, não sei se dariam esse final para o Charlie. Mas o final que o Daniel Kiss pintou para o Charlie é um final interessante. Eu acho muito legal a forma como ele foi feito e eu acho que vale a pena dar uma conferida. Então, gente, tá aí a minha nova resenha do Flores para Algernon, né, os meus comentários sobre o livro, os meus comentários sobre a forma como ele é escrito. Vocês sabem que eu não dou spoilers, minhas resenhas são só percepções, e eu acho muito interessante trazer de novo esses conteúdos que eu uma vez já gravei e que eu acho que eles merecem ser revistos novamente, certo? E pergunta do Rodrigão. Vocês sabem que as adaptações cinematográficas tendem a mudar muito a questão da obra. Mudam o tom, mudam a forma como os personagens que a gente relacionou na nossa cabeça, como a gente criou esses personagens, são alteradas dentro das obras cinematográficas. Muitas vezes fazem sentido, outros já não fazem tanto. A pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: qual livro que vocês leram e que vocês gostariam de ver adaptados? Certo? Isso talvez seria uma situação interessante de saber. Por quê? Porque às vezes a gente torce muito por uma adaptação cinematográfica, quando ela chega ela é um banho de água fria, sabe? Fica aquela história, nossa, eu imaginei completamente diferente. Porque são visões de diretores, são visões de roteiristas, aquelas coisas todas. Mas na visão de vocês, quais são os livros que vocês gostariam de ver adaptados e por quê? Ok? Um forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.